Alguns dos meus filhos têm problemas intestinais se não são hidratados. Ele altera totalmente a parte cerebral. Por mais que eles tomem remédios neurológicos, se o intestino não estiver funcionando, crises mesmo, enormes. E como você lida com isso? Quem você procura numa hora dessa? Em São Carlos, há uma autarquia municipal que presta o serviço de fornecimento de água à população. No final de 2012 e começo de 2013, o Ministério Público observou, através das notícias da imprensa, que havia reclamações de consumidores a respeito da falta de água em diversos bairros da cidade. Foi instaurada uma investigação e nela nós constatamos que pelo menos 24 bairros da cidade sofriam com esse problema da interrupção do fornecimento de água. Desde que nós mudamos para São Carlos, no bairro que estávamos, Vila Brasília, onde nós estamos ainda hoje, não entendíamos por que faltava água aleatoriamente, né? Se chovia, faltava água, se estava calor, faltava água, né? E a água, ela parece pouco quando você tem, mas ela é muito quando você não tem, né? Instaurado o procedimento, nós passamos a ouvir algumas das pessoas desses bairros e notamos que há anos a população sofria com constantes interrupções. Em alguns bairros a água vinha durante a madrugada, as pessoas precisavam acordar de madrugada para poder encher baldes, para poder ter alguma reservação. Em outras, a falta de água perdurava por dias. Eu tenho uma família diferente das outras, né? Nós optamos por adotar crianças especiais. Minha esposa se chama Paula, né? A Paula é fisioterapeuta de formação e eu sou filósofo de formação. E por motivos assim de fornecimento de educação, de remédio, né? Daquilo que eles precisavam muito na época, porque eram todos pequenos, né? A gente adotou crianças com 14 dias, 16 dias, 7 anos. Tivemos adoções variadas, assim. E a gente optou por morar em São Carlos, que a PAI de São Carlos nos recebeu muito bem. A autarquia municipal em São Carlos, de nome SAAI, ela foi criada há mais de 40 anos. Pelos relatos dos consumidores, eles eram atingidos pela falta de água há alguns há 4 anos, há outros até há 8 anos, com interrupções constantes da falta de água. E aí cada consumidor relatou uma manobra ou uma forma de superar esse problema. Alguns iam até vizinhos, outros se deslocavam pela cidade à procura de água. E quando isso chegou ao Ministério Público, nós de pronto ajuizamos uma ação civil pública. Isso foi em 2013 e foi dada uma liminar para que o abastecimento de água em São Carlos fosse feito de forma eficiente e contínua. A adoção é sempre um gesto de amor, né? Hoje, eu até tenho um entendimento diferente. Eu acho que é sempre uma questão de amor. Acho que os pais biológicos também precisam adotar os seus filhos, né? O que a gente vê hoje é alguns pais que não convivem com seus filhos, né? A gente pensou em adotar, eu e a Paula, aqueles que teriam menos chance na vida. Queríamos ser uma família mesmo, né? Um lar. Isso para nós sempre foi muito importante, que essas crianças tivessem um lar, que elas tivessem pai, mãe, que a gente pudesse trabalhar, chegar em casa, brincar, abraçar, antes de trabalhar, dar banho, dar comida, tudo, ter remédio, né? O sonho mínimo, né, de todo mundo. Talvez, assim, o Ricardo tenha sido a testemunha mais importante nesse processo. Ele foi ouvido na investigação do Ministério Público e também repetiu o seu sofrimento em juízo, quando nós tivemos a oportunidade de presenciar em sala de audiência o sofrimento que ele, sua esposa e seus 4 filhos enfrentavam
praticamente diariamente para poderem sobreviver. Não digo nem apenas viver, mas sobreviver. Com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais drástico, né? As crianças crescendo, o volume de roupa aumentando, as plantas secando, a cachorra com a língua lá embaixo, né? Até a cachorra sofria. E começamos a pensar, se nós temos uma caixa de 1000 litros e os nossos vizinhos de frente que não tem caixa, que descobrimos que tinha uma série de casas em frente da nossa, que também eram alugadas, que sequer tinha caixa d'água, né? E tinham crianças também. A água para eles era, como para todos, mas para ele especialmente, era uma situação essencial, fundamental. Difícil explicar para uma criança com pouca idade, com, às vezes, redução de sua acuidade visual, que talvez ela não possa beber água, que ela talvez não possa, naquele momento, tomar banho. Uma das coisas, assim, simples que a gente conseguiu fazer foi comprar vários galões de água em ferro velho, aqueles de 20 litros, azuis. E começamos a encher o carro, levar para casa e colocar uma borrachinha de chuveiro com uma torneirinha em cima da pia para lavar a louça. Essa água também a gente levava para o banheiro para dar banho, esquentava. E era tudo muito difícil para a gente, porque era um custo, mais gasto com gás, o tempo. Em vez de a gente brincar com as crianças, a gente tinha que ficar fazendo carregamento de água, esquentar a água, buscar a água, né? Até que um dia eu passei no ferro velho e vi aquela bombona que chamam, é um latão azul de plástico, muito conhecido assim, reutilizável, né? E eu comprei um daquele lá, a gente tinha um carro popular, né, que abria atrás, assim, e descobri que um posto de gasolina, mais ou menos assim, uns 4 quilômetros de casa ali, fornecia água, eles tinham um poço próprio. Eu conversei com o dono, expliquei para ele a situação, tudo. E eu passei, assim, toda noite que tinha falta de água, às vezes dias seguidos, 7, 8 dias, né? Chegamos ao recorde de 10 dias sem água. E isso foi crítico essa época mesmo, né? Às vezes eu chorava. Às vezes eu chorava escondido da minha esposa, para que ela não visse que eu estava chateado de ver meus filhos, né? Eu fui trabalhar no tribunal sem tomar banho uma vez. E aí a gente foi fazendo as coisas, né? Difícil. Uma vez eu estava estacionando meu carro dentro de casa e vi uma criança. Meu vizinho. Eu pensei, eu preciso buscar água para eles também. Aí eu dei aqueles 200 litros para algumas casas, busquei mais 200 litros e busquei mais 200 litros para mim. Aí a gente conversou com os vizinhos, da gente tentar ajudá-los, né? Cada um dividiu um pouco esse peso, né? E foi caminhando. Pegando esse relato do Ricardo e de outras pessoas que vinham há anos sofrendo com a falta de água, que foi ingressada a essa ação civil pública e nós obtivemos êxito, que ela foi julgada procedente, confirmada pelo tribunal, que obrigou a autarquia a fornecer a água à população de forma eficiente e contínua, sem interrupções. De lá para cá, nunca faltou água em casa. Eu tinha um vizinho recentemente falecido. Ele chamava Hulk. Então ele era um sujeito fortão, assim, sabe? Meio bravão, falava meio grosso, assim, né? Ele era borracheiro. Então eu passava de cadeira de roda ali com o meu menino, conversava com o Hulk, né? E ele falou assim, seu Ricardo, você sabe por que voltou a água no bairro aí? Você foi lá no fórum e resolveu isso aí? Eu falei, não fui eu, não. Eu falei, foi um promotor de justiça. Ele viu a realidade, agiu, né?
Eu lembro que nesse dia, eu cheguei em casa e falei para Paula, sabe, Paula, o nosso bairro, ele é um bairro privilegiado. Ele tem 2 super-heróis. Ele tem o Hulk e o Dr. Denilson. Ela falou assim, é o promotor da água? A gente associa uma alma comprometida com o outro a um bem que não é nosso, né? Não fomos nós que inventamos a água. A água precisa ser respeitada. A entrega da água precisa ser respeitada, né? O Ricardo e todos os Ricardos de São Carlos que sofreram anos com a falta de água merecem os olhos do Ministério Público. Eu estou curioso, né? Eu já tenho 48 anos, então eu acho que eu não sou mais ansioso, mas eu sou curioso com a arte. Saber que de alguma forma vai ter esse diálogo entre a questão do direito, né? Eu sei que água não é tudo, mas olha, quando ela falta isso eu posso garantir. E ter uma obra de arte nisso tudo é muito instigante, é muito interessante. Eu até perguntei para algumas pessoas o que será que eles vão fazer lá. O que eu imagino é que esse trabalho possa retratar não apenas o que o Ministério Público faz pela sociedade, mas também os Ricardos que estão por esse Brasil e que tanto necessitam da instituição. Oh, meu Deus do céu. Eu acho que a arte talvez seja assim a expressão mais sublime do ser humano, né? Como algumas pessoas têm o dom, a capacidade de, numa tela ou qualquer outra forma de expressão de arte, de revelar sentimentos tão marcantes para as pessoas, né? A princípio foi muito, primeiro, a questão da água, a questão da falta de fornecimento. E aí eu conheci com mais atenção o caso do Ricardo e eu vi que a questão era amor. A questão era amor ao próximo, tanto do lado do promotor, quanto do Ricardo com a família, do Ricardo com o próximo, com todos os envolvidos ali. Eu acho que ver uma família, né? Ver o contorno em volta das pessoas, né? Mostra que elas existem, né? Mostra que elas precisam ter o mínimo de visibilidade, né? Uma família unida, lutando por uma vida digna, mas os tons já retratam uma família mais feliz, né? Então eu fiz um mapa como se fosse a distribuição mesmo, a falta, né, de distribuição da água. E essa cidade ao fundo, assim, né? E misturado com o céu, assim, eu acho que é o que tem de melhor na nossa vida. É viver numa comunidade, poder aspirar a algo melhor, né?
poder se sentir parte de algo bom. E aí eu falei, eu tenho que colocar a família em tons de ouro, que é uma família de ouro, né? Então, delineei a família com essa linha dourada. Eu acho que o Ministério Público é o homem que está carregando o balde de água. É isso que eu acho. Eu acho que nós que somos cidadãos, assim, que nem sempre temos visibilidade, né? Somos esse contorno cheio, né? O trabalho do Ministério Público, né? Não é algo que o Denilson fez. Quem fez foi a instituição, quem fez foi o Ministério Público, cumprindo com seu dever constitucional de atender bem as pessoas. Eu não vejo a hora de chegar em casa e falar para Paula que eu vi todo mundo aqui. Quando eu estava conversando com vocês, eu lembrei da rua que eu morava. Eu lembrei das pessoas que moravam ali, né? Essa é uma lembrança viva, importante. A vida é isso, né? Eu só tenho que agradecer vocês por isso, viu? Muito mesmo, bastante. É um momento muito feliz na minha vida. E quero dividir isso com quem eu amo, né? É isso. Obrigado, viu?